exercício da discursiva é justamente importante para isso, para você não se assustar na prova, né? Essa foi a grande diferença da minha preparação para o TCDF e para o TCU-CGU. Comecei a pesquisar, percebi que eu precisava de um plus nessa minha parte da preparação. Eu percebi que eu estava em questões objetivas muito preparado, assim, claro, não poderia deixar de continuar estudando, mas não era ali meu ponto fraco. Eu precisava de algo a mais em discursivos. Pesquisei, encontrei a plataforma do Você Concursado. Assim, achei muito, achei incrível os recursos, a questão da biblioteca de discursivas, o sistema de questões, né, de discursivas, são coisas que você, assim, realmente não tem no mercado nada igual, né? Eu achei impressionante, fiz a assinatura da academia já na época, se eu não me engano, e comecei uma maratona, uma via sacra de discursivas. E assim, a gente acaba ficando cético, né? A família fica cética, porque depois que aconteceu no TCDF, foi muito difícil passar por cima e continuar estudando mais um ano e meio, e com toda a pandemia por trás, etc, né? Então a história não acabou ali, e a gente tinha muito medo de até quando vai essa rotina de estudos, né? Então claro, é uma alegria imensa e uma surpresa também, né? O quê? Conseguiu? Né? A gente não acredita, né? Eu não acreditei também quando eu vi o resultado do TCU, assim, esse último recente. A emoção foi inenarrável, né? Fantástico. Fala galera, beleza? Hoje a gente vai entrevistar o Murilo, Murilo que é aluno do Você Concursado e também é aprovado em concursos de ponta. Seja muito bem-vindo, Murilo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Você está falando de onde? Eu tô falando de São Paulo, por enquanto. Murilo, em que concurso você foi aprovado? Então, eu fui aprovado recentemente na CGU, né? E agora estou bem colocado no TCU também, fase de recursos, né? Das discursivas, mas tô bem colocado ali, né? Massa, então você foi aprovado na dobradinha, né? CGU, TCU aí, um dos Sim, dois concursos mais difíceis da área de controle. Foi aprovado nos dois. sim. Parabéns. Qual Obrigado. foi a colocação? A CGU eu fiquei na ampla em 25º e no TCU eu estou em 31º, ao redor do 40º ali com cotas, né? Legal. Então, em ambos você tem grande possibilidade de ser convocado, né? Sim, sim. No CGU eu já fui nomeado, né? Só tô esperando para tomar posse para fazer a mudança com a família, né? E no TCU vamos ver aí o que sai dos recursos, né? E quantos eles vão nomear. Mas de qualquer maneira, se eu for numa segunda chamada, para mim já tá ótimo, né? Nossa, maravilhoso. Ali é para botar o burro na sombra mesmo, parar de estudar para concurso, enfim, viver um pouco a vida, né? Importante. Agora me conta um pouquinho. A gente vendo você com esses resultados positivos e tudo, né? Sendo aprovado, enfim, já pensando aí na mudança. A gente não imagina quem é o Murilo lá atrás, aquele quando começou a estudar, né? Conta um Sim, pouquinho para a gente como você começou a estudar para concurso. Por que você decidiu estudar para concurso? sim. Foi em 2018, final de 2017, na verdade, né? Eu, enfim, já trabalhava fazia mais de 10 anos na iniciativa privada, né? Sou engenheiro eletricista. Eu era gerente de projetos, trabalhava com obras e, enfim, né, parte de maquinário de usinas hidrelétricas. Só que eu já vinha numa crescente de carga de trabalho e de pressão muito grande, assim, telefone tocando a qualquer horário do dia, fim de semana, então começou a me preocupar um pouco em termos de qualidade de vida. É, minha esposa já estava grávida da primeira filhinha nessa época. E a família dela também é toda, assim, de servidores ou funcionários públicos. Os meus sogros são aposentados pelo Banco do Brasil e meu cunhado é servidor, no STN, inclusive a mesma carreira da CGU, né, coincidentemente. Então, sempre houve, assim, uma sementinha, né, plantada na cabeça de, é bom, a qualidade de vida, etc., estabilidade. E nesse momento, em 2018, eu decidi colocar esse plano em prática, né? Eu tinha percebido que eu não, a progressão na carreira na iniciativa privada estava muito lenta, né? Eu tive muitas oportunidades, desafios, viajei o mundo inteiro pela empresa, então passou aquela fase já de conhecer, digamos, esse mundo corporativo e não ter o resultado, né? Não ter o financeiro, o reconhecimento no ritmo que eu gostaria, né? Quero pesquisar aqui quantas redações você já encaminhou. Vixe.
Você entrou para, foi para academia ou foi para Foi para o curso? academia O curso direto, que você... né? É o plano, né? De que Isso. era uma por semana isso. Eu entrei, deve ter sido no meio de 2020. Eu acho que eu devo ter mandado umas 40, 50 redações. Calma aí. Ó, você não chegou a mandar nenhuma por e-mail, não, né? Não, foi tudo pelo sistema. Beleza, você já pegou então só a fase do sistema. É, Deixa eu contar aqui, que eu consigo levantar rapidinho aqui. Eu não, vai. só vou ter que filtrar aqui porque tinha outros Murilos aqui. Sim, Aí tava mudando aqui o resultado. Pronto, tá aqui. né? 43. Eu fiz o dobro disso, fiz umas 80 e poucas, foi mais ou menos isso. Caraca. É, tá aí, né? É, O resultado, ele é fruto do esforço, né? sim, sim, Teve vários alunos nossos falando, assim, teve um colega nosso que está nessa lista do TCU, é o João Lara. sim. O Ah, cara o João subiu, Lara é do TCE, né? Minas Gerais, eu lembro dele. TCE Minas, aí fez É, TCE Rio de Janeiro, isso, ele fez isso. TCU agora, ele subiu 200 Eu posições vi. para É uma, TCU. uma loucura. Ele foi, assim, um notão, né? É, preparado. Mas vamos lá, você estava contando sua história aí, vamos continuar dela. Sim. Então, lá em 2018, eu resolvi estudar para concurso, né? Eu comecei mirando a área de tribunais do judiciário, até pelo contato que eu tive com um pouco pela internet, como funcionava o mundo dos concursos. Eu era muito imaturo, né? Não conhecia esse mundo dos concursos e pouco a pouco eu fui aprendendo como funcionava, entendendo quais eram as áreas mais acessíveis no primeiro momento para quem trabalha. Eu ainda tinha meu trabalho, eu conseguia estudar muito pouco por dia. Então, eu acabei decidindo estudar para a área do judiciário. Era uma época boa para o judiciário, saiu o STJ, saiu o STM, TRTs em São Paulo, TRFs, foi essa onda de 2018, 2019. E eu busquei surfar nessa onda, né? Eu consegui resultados positivos, eu passei no TRF4, na seção de Blumenau, em segundo lugar, e passei no TRF3, no tribunal mesmo, aqui em São Paulo, em 57º. Então, em 2019, eu já tinha obtido essas duas aprovações. Você tinha mais ou menos, então, um ano de estudo. Um ano e meio, 2 anos de estudo para a área de tribunais no judiciário, né? Uhum. E só que era um estudo bem diferente do que vem em seguida, né? Era um estudo mais leve, eu conseguia estudar muito pouco, então era no trem, no ônibus que eu estudava, um pouquinho no trabalho, mas foi suficiente para angariar essas conquistas, né? Ao mesmo tempo que a vida no trabalho ficava mais e mais difícil, mais apertado, e a vida familiar também. A gente tinha acabado de ter uma filha, e eu acabei participando menos do que eu gostaria dessa fase da minha filhinha, né? Porque eu estava estudando, não conseguia me dedicar 100%. Os meus sogros ajudaram bastante nesses 2 primeiros anos. Então foi ali que começou, eu tive sucesso nos concursos, mas começou a dar uma fadiga grande, na vida pessoal, profissional. E em 2020 eu decidi estudar para tribunais de contas, era assim, Você chegou a assumir, então, desses concursos. eu fui nomeado nesses concursos, só que aí veio a pandemia. Então acabou atrasando todo esse processo. Eu fui nomeado no Sul, que era na verdade um treinamento, né, que eu fiz. Eu fiz para treinar a prova e acabei passando, então eu fui nomeado em 2020, no final de 2020, e em São Paulo no final de 2021. Nossa. É, Então, você foi aprovado e ficou um tempão isso. sem receber, né? Foi Porque um você ano não parado, conseguiu tomar posse. exatamente, foi um ano parado. E nesse ano da pandemia, a coisa assim, a vida de todos nós, né, foi muito difícil. Aqui em casa, eu estava com uma criança de 2 anos em casa e tinha acabado de nascer nossa segunda filha. Nasceu em janeiro de 2020. E assim, então veio a pandemia, aqui em casa virou um caldeirão, né? Porque duas crianças em casa, quem tem filho pequeno sabe como foi na pandemia, não podia sair, não podia ir para a escola nem nada. Então foi um ano terrível, eu tinha virado gerente na empresa, né? Assim, aquele reconhecimento que eu reclamava tanto, né?
Ele acabou aparecendo, só que apareceu num momento muito inoportuno, um momento de pandemia, não conseguia nem lidar direito com o meu time, e tinha muita pressão, projetos que eu tocava na América Latina, o telefone tocava até 8 da noite, 6 da manhã já tinha coisa também na caixa de e-mail. Então tudo isso se juntou e no final de novembro eu tive no final de 2020 eu tive um burnout, né? Lá para outubro eu passei mal, assim, realmente fisiologicamente, né? Passei mal, tive que ir no médico e comecei tratamento com terapeuta porque eu estava realmente no fundo do poço, assim, né? Profissionalmente. E pessoalmente, as coisas estavam muito tensas, né? Eu tentando me dedicar para o concurso, que já estava lá para sair. O TCDF foi anunciado, se não me engano, no final de 2019, ou começo de 2020. O TCU também em 2020 dando sinais. Então eu queria muito perseguir esses objetivos, só que a vida profissional acabou me segurando e com a pandemia em casa estava tudo muito difícil. E aí parece que as coisas vêm no momento que tem que vir mesmo. Em novembro, né, um mês depois do meu burnout, veio a nomeação para o Sul, né, para o TRF4. Aí a gente conversou muito na família, eu tomei a decisão, a difícil decisão de largar meu emprego na iniciativa privada, reduzir meu salário em 30%, 40%, para ir trabalhar como técnico no TRF4, né? Visando uma saúde mental um pouco melhor, né? Porque eu estava realmente muito mal. E também ganhar tempo, né? Ter mais tempo para estudar para concurso, né? Foi uma decisão difícil, claro, e assim, a gente arriscou, só que foi a melhor decisão que a gente podia ter tomado. Eu, no fim, sequer precisei ir lá para o sul, porque estávamos em plena pandemia. Então, eu fiz todo o meu trabalho no judiciário nessa época remotamente e conseguia, nesse momento, me dedicar de uma maneira muito melhor aos estudos, melhorei minha sanidade mental e comecei a deslanchar na área de controle. Interessante você contar a história dessa forma, porque você mostra que você consegue, né, mostrar para a gente assim de forma bem espontânea o que você sentia, né, em cada um desses momentos. Porque assim você veio passando e as coisas vinham acontecendo e você não, na época, né, no momento que estava acontecendo ali, você não entendia por quê, você não conseguia ver uma razão para aquilo, né? Você, poxa, fiz um concurso aqui que eu nem estava estudando. Fui aprovado nele, fiquei na expectativa de ser chamado. Aí veio a pandemia, poxa, não me chamou no concurso e tal, para piorar meu trabalho, ficou mais difícil ainda, né? Com duas crianças em casa, imagina, você fica, poxa, qualquer pessoa fala assim: ah, quer saber? Desiste dessa vida de concurso, né? Qualquer pessoa É, fala, ah, cara, vou ter que me dedicar aqui para poder conseguir ver. E você não, você continuou com o trabalho, com as crianças em foi, casa e estudando ainda, né? E foi aí realmente depois. desculpa, pai. Não, pode falar. Não, se tem um ponto que eu quase desisti foi esse mesmo, né? Realmente foi por pouco. A teimosia, né? Muita conversa em casa, mas, assim, confesso que a família sofreu muito, né? Minha esposa acabou ficando muito sobrecarregada e depois de muitas conversas a gente acabou se ajeitando e decidindo seguir adiante, mas foi realmente quase desistir, foi um ponto sofrido ali na preparação, né? Isso, e depois que você foi chamado no TRF, ó, se você não, talvez se você não tivesse tido todo esse estresse, né, é, é, todo esse momento aí de trabalho, de burnout, da família e tudo, talvez você tivesse pensado na possibilidade de não assumir o TRF. Sim, E com falar o certeza. seguinte: não, eu consegui passar no TRF trabalhando, vou manter meu salário aqui e continuo, né? Só que ao assumir o TRF, você conseguiu se livrar daquele trabalho que estava tomando bastante tempo. Provavelmente você teve mais tempo para estudar Sim, e mais tempo com sua família, né? sim. Porque você não É, precisava dividir mais com o trabalho. E aí, como é que foi esse processo depois, assim? Pois é a males que vem para o bem, né? Se não fosse a pandemia, a minha rota teria sido talvez totalmente diferente, né? Mas com essa saída, é claro que um grande fardo saiu das minhas costas e eu consegui me dedicar aos estudos. Mas ainda 2021 foi um ano bem ruim, né? Para ponto de vista da pandemia. Teve uma baixa da onda, né? Ali em 2021, fevereiro, março, que foi quando foi a prova do TCDF.
Isso. É, Foi eu, só para poder. Estava suspenso, aí foi só para ter a prova do TCDF, depois exato. voltou a suspender de Inclusive novo. a do auditor, substituto, ou a do procurador, que era uma semana depois, não teve. Não teve. Foi um negócio de louco, assim, né? E eu fui relativamente bem nessa prova, fiquei em 23º, só que nas discursivas eu reprovei pelos mínimos, faltou 0,7 pontos. Foi uma frustração grande, eu até judicializei essa questão, só que, assim, é muito difícil, né? A jurisprudência padrão que existe em relação a isso, ela já é levantada no primeiro momento pelo judiciário e não se discute muito a fundo cada caso, né? Mas, ok, não tive êxito, né? E foi um grande aprendizado, foi quando eu conheci o Você Concursado, depois dessa Foi a queda primeira reprovação que você teve? foi a primeira reprovação que eu tive de um concurso que eu me dediquei, assim, esse seria um concurso que eu pararia de estudar, por exemplo, né? Eu Uhum. tive outras reprovações, mas eram concursos que eu estava treinando, ou não era realmente meu alvo, né? Esse foi E- a primeira grande frustração real, né? Então você foi reprovado nesse concurso do TCDF, apesar de ter tirado uma boa nota na discursivo, na Na objetiva, objetiva, por 0,7 na discursiva. 0,7. Era um erro de português que o CESP revisasse, né? Ou algo assim, muito pouco, né? Mas é claro, havia o fator de eu não estar preparado realmente, não era meu momento. Eu era exigido um pouco de maturidade maior para no meu preparo discursivo, mas isso era um fato, né? Teria sido sorte de principiante, entre aspas, né? Eu passar, né? Foi na questão sobre custos? Ó, a questão sobre custos eu até fui bem, por incrível que Sério? pareça, porque eu coloquei aquilo nos meus resumos, né? Eu estudei muito por flashcards e aquilo estava no flashcards. Eu escorreguei na questão sobre matrizes, aquilo eu não tinha. Eu sabia que existiam matrizes, mas não tinha me preparado, né, na decoreba. E a peça, né? A peça foi bem. As peças do TCDF são as discursivas mais difíceis, acho, assim, para essa área de controle, né? É um paradigma muito bom para quem quer ver se está preparado, são as peças técnicas dos concursos do TCDF. Aquela lá eu realmente não soube desenrolar, talvez ali a forma talvez tenha me prejudicado. Apesar de eu saber um pouco o conteúdo, ligar as ideias, responder numa sequência legal, isso tudo eu não tinha, né? Nessa base naquela época, né? Então Sim. foi E aí, então, depois desse resultado, você falou que ficou frustrado e tudo, mas foi quando você conheceu você concursado, então. isso. Eu comecei a pesquisar, percebi que eu precisava de um plus nessa minha parte da preparação. Eu percebi que eu estava em questões objetivas muito preparado, assim, claro, não poderia deixar de continuar estudando, mas não era ali meu ponto fraco. Eu precisava de algo a mais em discursivas. Pesquisei, encontrei a plataforma do Você Concursado. Assim, achei incrível os recursos, a questão da biblioteca de discursivas, o sistema de questões, né, de discursivas, são coisas que você, assim, realmente não tem no mercado nada igual, né? Eu achei impressionante, fiz a assinatura da academia já na época, se eu não me engano, e comecei uma maratona, uma via sacra de discursivas. A gente estava até fazendo as contas, né, Bruno? Eu acho que em 2021 eu devo ter feito umas 40 discursivas, basicamente uma por semana nessa época, porque em outubro saiu a autorização para o TCU, autorização não, o edital do TCU, e eu já comecei a focar um pouco mais no TCU, né? Mas nesse entre safra, entre TCDF e TCU, me dediquei muito à discursiva, e não só a escrevê-las, mas também a estudar conteúdo de uma maneira diferente, que esse é o pulo do gato para melhorar em discursivas, é você saber responder as questões, né? Saber responder uma questão assertiva ou de múltipla escolha é uma técnica muito diferente de saber responder uma questão discursiva, de trazer da memória ativamente, né, aquele assunto. Então, eu passei a aplicar outros métodos, a estudar de uma maneira muito mais profunda e escrever. Acho que foi isso que eu fiz no ano 2021 que já me subiu um pouco o patamar. A gente fez o levantamento aqui, foram 43 discursivas que você mandou para correção, né? Isso, Aí provavelmente você fez mais, né? Você fez isso, algumas por fora, né? isso. No total, eu fiz umas 80. Eu devo ter mandado 20 aí em 2021 e 20 em 2022.
depois do TCU, depois da prova discursiva, objetiva do TCU, que o TCU teve a separação entre objetivas e discursivas, né? Então, realmente foi muita coisa, bastante intenso, né? Porque eu sabia que era meu ponto fraco, né? Legal. É porque você já estava com a objetiva bem, né? Então, assim, você, pô, tô com a objetiva bem, tô com uma base boa, vou fortalecer aquilo que eu não tô bem, né? E nesse caso era discursiva. E, de fato, a discursiva, ela tem principalmente para a área de controle, ou essas que cobram ali uma análise de uma situação hipotética, né? Que é o estudo de caso, peça técnica, os relatórios de Isso, auditoria e tudo. Ela exige que o candidato ele tenha um pouco de maturidade no conhecimento dos assuntos. Diferente da prova objetiva, que você estuda um assunto, marca certo ou errado, marca uma alternativa, na discursiva não. Você precisa saber o conteúdo, mas entender para que ele serve, porque aí você vai precisar analisar uma situação, né? E é massa porque a discursiva, às vezes, ela exige que você busque conhecimento em várias caixas, né? A gente divide na nossa cabeça, assim, direito constitucional, direito administrativo, controle externo, AFO, né? A gente divide na nossa cabeça as matérias. sim, Quando vem uma discursiva, ela, puf, mistura tudo. Você precisa pegar um conhecimento de licitação para poder aplicar aqui um de orçamento e mesclar com aquilo que está na Constituição Federal, né? Então, assim, realmente exige uma mudança de raciocínio. Mas depois que você começa a fazer depois 40 discursivas, você já começa a entender ali como é que funciona, né? Eu acho que o cérebro acostuma com sim. esse modelo, né? E aí, depois, como é que foi? O exercício da discursiva é justamente importante para isso, para você não se assustar na prova, né? Essa foi a grande diferença da minha preparação para o TCDF e para o TCU, CGU. Eu me assustei na discursiva do TCDF, era algo muito novo. É claro que eu tinha escrito algumas, né? Mas não, assim, preparado tão intensamente. E no CGU e no TCU, apesar de não terem sido discursivas triviais, eu já sabia o beabá, o caminho da pedra, então foi muito mais tranquilo, né? Então, 2022 foi muito um estudo orientado ao TCU, e assim, não posso mentir, foi um estudo focado muito, 60%, 50% talvez, em análise de dados e estatística, que eram as duas matérias com maior peso no TCU. Eu não estudei para a CGU a- até a prova do TCU. Então, eu não fiz uma conciliação. Eu estudei só para o TCU até março de 2022. Fiz a prova objetiva do TCU. A prova da CGU era uma semana depois. Nessa uma semana eu tirei alguma diferença em auditoria, em regimento interno, não, em legislação da CGU. E fiz a prova da CGU. Só que eu não vinha quente em discursivas, né? Porque eu tinha parado em 2022, eu não escrevi nenhuma discursiva. Então a CGU foi uma discursiva um pouco ali, não improvisada, né? Claro que eu conhecia melhor a técnica, mas eu tive que resgatar um pouco todo o minha técnica ali na hora. Era uma redação de 90 linhas, né? Bastante difícil você discorrer. E, em todo caso, foi uma prova que não me assustou tanto. E depois disso foi discursiva na veia, de março a maio, quando foi a segunda fase do TCU. Realmente fazia 4 ou 5 por semana discursivas e mandava para vocês uma por semana para correção e sempre fazendo aquele feedback, né? Só que chega um momento na preparação que você acaba não tendo também muito mais o que fazer. As notas que eu recebia já estavam todas satisfatórias, né? No você concursado. Eu pegava assuntos diversos para tentar buscar algum assunto que eu não que eu tivesse mais dificuldade, mas chega um momento que você tem que enfrentar, né? E aí eu fui para o TCU nessa vibe, né? Vamos ver o que eles vão trazer para gente, né? Só para trazer uma ressalva aí, ressaltar um aspecto, eu corrigi várias das suas discursivas, né? Eu Uhum. diretamente ali corrigi e tal. Chegava um ponto que eu olhava para a discursiva do Murilo, aí eu parava, ficava olhando assim, eu parava, sem brincadeira, eu afastava assim, olhava para a tela e falava, o que eu vou falar, Murilo? Eu acho que algumas vezes eu cheguei até a colocar a mensagem assim, Murilo, eu poderia utilizar essa sua resolução como uma proposta de resolução, tá melhor que a Sim. minha, né? Sim. Então, assim, só para você ver o nível que a pessoa chega quando ela realmente pratica bastante. É prática, não é mágica, não, né? É prática, né? E só que é claro, as provas vieram desafiadoras. O TCU teve uma discursiva
teve uma questão simples, vamos dizer assim, acho que aquela primeira de jurisprudência, do direito administrativo, que estava um pouco manjada, depois da CGU, os candidatos já perceberam a dinâmica da GV, muito jurisprudencial, então aquela primeira discursiva foi simples, né? Só que aí trouxeram um tema muito polêmico de prescrição enfim, a tal da anistia, que ali realmente derrubou todo mundo, né? Foi uma questão bem difícil. A questão de contabilidade pública, que estava muito aberta, eles acabaram levando numa boa correção. Acho que ali, se você colocasse qualquer coisa, eles tinham que aceitar, porque realmente era muito aberto. E aí, análise de dados, que derrubou muita gente, eu, inclusive, foi uma questão bem difícil, é um assunto complicado, e a peça não foi de todo ruim, né? A peça técnica veio super dentro do previsto, não teve nenhuma surpresa. Teve uma polêmica com a questão da isenção do IPI, enfim, eu não sei se eles fizeram de propósito, pegadinha, mas quem acabou achando que a isenção do IPI era uma exceção na LF acabou levando um tombo, que é o meu caso, né? Então, não sei se eles quiseram fazer uma pegadinha ali, mas pegaram algumas pessoas. Mas foi Agora você uma. fala que veio dentro do previsto, veio como era esperado, Ah, mas porque você já tinha visto muita coisa, né? sim, Então, talvez não fosse o esperado por todo ah, mundo, né? sim, pode ser. Realmente tinha, depois de fazer tantos temas, é difícil surpreender, né? Mas foi isso, né? Realmente uma outra encarando as provas de maneira muito mais tranquila, né? As discursivas. É claro, eu não tive a maior nota nem nada no TCU, mas foi uma nota que me alçou 15 posições, e eu já estava ali entre os 50 a mais, então realmente foi um diferencial. Para mim, eu estou super satisfeito. Eu surpreso também, porque depois de tantos tombos, né? Eu não comentei aqui no vídeo, né? Mas na CGU eu estava em terceiro, caí para 29º após a correção das discursivas, e eram 30 vagas. Então foi um mês de pesadelo para mim, porque eu pensei, nos recursos eu posso acabar caindo mais duas, três vagas e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no TCD. Não a mesma coisa, né? Que eu ficaria na lista de excedentes. Não seria um caos total como foi no TCDF, mas foi um pesadelo, né? E no TCU foi pelo contrário, toda aquela preparação intensa de 2 meses me galgou 15 posições, o que para mim eu já estava feliz com o 50º, né? Agora em 40, 35, 40, eu tô, né? Super feliz, né? Você não trocaria, né? Você não trocaria o bom desempenho do TCU para a CGU e o mau desempenho da CGU para o TCU, né? Exatamente, não, Não trocar. Até foi onde porque na tinha que CGU você foi ser. convocado, né? Exatamente, foi onde tinha que ser. Eu fui mal onde tinha que ir mal e fui bem onde tinha que ir bem, né? As coisas acontecem, às vezes, né? Tem que acontecer. É interessante porque você fala assim, eu fui mal, né? Mas na CG8, mas ir mal na discursiva é você ser eliminado. Sim, Você não foi sim. eliminado, tanto que você conseguiu ali ficar dentro das vagas e foi chamado, foi Sim. nomeado. Então, tem essa diferença. Você vê, quando a pessoa está estudando para a discursiva, está se preparando, ela está tão focada, né, que é o caso do Murilo, você está tão focada naquela nota mais alta, que você, quando não consegue aquela nota alta, você, poxa, fui mal na discursiva. Quando você não Sim. estuda, você, cara, consegui fazer o mínimo. Nossa, que maravilha, né? Então muda o foco. Isso que é interessante, muda o foco. Quem estuda está focado lá no alto, né? E quando, prova veio difícil, escorreguei e tal, continua ali com o mínimo, nem se preocupa com o mínimo mais, né? É, esses concursos de alto nível a gente tem uma concorrência muito qualificada, né? São, sim, todo mundo que está ali entre os 100, 50, 100, no caso da CGU, são pessoas extremamente qualificadas para realizar um ótimo trabalho. Então, qualquer ponto já vira uma questão de virar todo o ranking. Acaba sendo um jogo um pouco de sorte nessa situação, né? Numa correção mais subjetiva de um lado ou de outro. Mas, assim, todo mundo muito qualificado. No TCU também, os 300 colegas que estão aí nessa fase final. Todo mundo pode prestar um bom serviço, né? Agora, vamos ver aí o que os examinadores da GV imaginam em termos de colocação e deixa na mão deles, né? Paciência. Murilo, você tinha comentado lá atrás que você estava decidindo ali mudar de emprego, né? Largar o emprego e ir para o TRF. Você teve uma conversa longa ali com a sua esposa, inclusive você falou que foi muito difícil para ela durante esse Sim. período.
Como é que foi dar essa notícia para ela depois que você tinha passado na CGU no TCU? Ela nem acreditou, né? Depois de tanto tempo, foram 4 anos de preparação, e assim, a gente acaba ficando cético, né? A família fica cética, porque depois que aconteceu no TCDF, foi muito difícil passar por cima e continuar estudando mais 1 ano e meio, e com toda a pandemia por trás, etc, né? Então a história não acabou ali, e a gente tinha muito medo de até quando vai essa rotina de estudos, né? Então, claro, é uma alegria imensa e uma surpresa também, né? Ela falou, o quê? Conseguiu, né? Não, a gente não acredita, né? Eu não acreditei também quando eu vi o resultado do TCU, assim, esse último recente. A emoção foi inenarrável, né? Fantástico, né? Quando Mas, é o concurso dos sonhos, né? Acho que tudo é diferente, né? Eu ficaria muito triste. Eu trabalharia na CGU com muito prazer, porque é um órgão que eu acho muito, assim, nobre, né? Tem uma missão muito nobre. É um órgão que tem uma carreira que está muito estruturada, eles estão super organizados. Nem parece assim. Você não imagina, né? Você tem sempre aquela. Você só ouve falar do TCU, do Senado, do TCDF, mas tem muitos órgãos por aí que se profissionalizaram demais. A CGU é um exemplo desses, né? Mas o meu sonho sempre foi o TCU. Então, é aquela cereja no bolo, sabe? Depois de tudo que aconteceu, eu estava feliz e agora, assim, a cereja no bolo, essa aprovação no TCU, né? Mesmo que seja de segunda chamada. Não tem problema, eu espero uma. você não vai ter que esperar estudando, né? Como você estava antigamente. Agora você vai aposentar mesmo, a caneta Ah, não, né, não vai continuar. não, não, eu estava flertando com a ideia de Senado, de consultor, mas eu pensei muito e preferi me envolver com outros projetos, né? E, assim, eu estou muito feliz com os órgãos que estão vindo, né? Para os quais eu vou trabalhar. E, enfim, tem outros projetos que a gente pode fazer e alongar mais 1 ano, 2 anos estudando para o Senado seria muito difícil para a família, né? Preciso dar atenção para a família, para as crianças, né? 2 filhinhas pequenas. Acho que não valeria a pena, né? O seu objetivo era passar no concurso, né? Você abriu mão de estar com elas durante um bom período aí para Sim. isso. Agora é a hora de colher os frutos, né? Você fez ali o que devia ser feito, você passou, né? Conseguiu o resultado que você conseguiu, agora é aproveitar, né? Usufruir, né? Usufruir um Isso. pouco, né? Você acreditava que você ia conseguir passar nesses dois concursos? Olha, eu tinha dúvidas, TCU principalmente. A CGU eu levava para mim como um plano B, e queria muito TCU, mas quando eu vi toda a mudança nas matérias, todas as disciplinas novas que entraram, o fato de ter mudado para GV, o nível dos concurseiros, a gente acompanha rankings, etc. A gente vê o pessoal que, assim, sempre, a elite, né, os 5 a 10 ali, sempre são os mesmos, né? Então eu tive dúvidas realmente se eu ia passar, até semana retrasada eu estava com receio de não ter os mínimos no TCU. Realmente estava com receio, porque a correção na CGU foi leonina, foi muito, pesaram muito a mão. Aí eu fiz uma simulação da minha correção com as correções dos professores no TCU. Falei, puxa, se for nesse nível, eu tô fora, né? 50%, eu fico abaixo de 50%. E no fim não foi isso, né? A GV ajudou um pouco e eu fiquei com uma nota acima da média e me ajudou a galgar posições, né? Mas até 3 semanas atrás eu estava com receio de não passar no TCU, realmente. Então, não estava super confiante, não. Isso é legal falar, porque depois que as pessoas passam no concurso, né, dá aquela ideia de que a pessoa não, já sabia que ia passar, né, e não é. A Não, não. insegurança realmente ela ainda tá, né, porque ainda tem a fase de recurso, ainda fica meio inseguro. Você realmente só vai ter segurança de que realmente, pô, consegui, passei, né, vai ser quando o resultado final tá aqui, homologado, foi Isso, convocado, isso, assumiu, aí você, poxa, isso. realmente, ó, eu tinha capacidade, né? É É, aí que vem, né? Poxa, eu tinha realmente capacidade. Aí você começa a validar tudo que você foi construindo. Então, se tem gente assistindo o vídeo pensando assim, poxa, eu não estou tão preparado para a prova, eu não estou me sentindo confiante para a prova, não acho que isso é determinante para você não ser aprovado. Não é é, mesmo. Né? É super comum. Inclusive, quem está muito confiante, às vezes, né, até se surpreende e eu- vai mal. e Assim. vai mal, exatamente. Então, é super comum. Murilo, para finalizar, né?
gostaria primeiro de agradecer você a disponibilizar esse seu tempo aí para poder Uhum. compartilhar aqui com a gente a sua experiência com o concurso, né? Quero te parabenizar muito pela sua jornada, né? Não é fácil escrever tantas discursivas como você fez. Isso toma tempo, cansa, às vezes você, poxa, chega uma correção, te dá ali uma desanimada porque a nota vem baixa, e, enfim. Então, parabéns por ter persistido, né? Perseverado ali nesse estudo. Foi muito bonita a sua história, você falar ali do seu período de cansaço extremo, né, de dificuldade com a família e tudo. Legal você compartilhar isso, porque as pessoas precisam saber que isso acontece. A Sim, maioria passa, só que passa sozinho, justamente porque esse estudo é muito solitário mesmo. Então, muito bom, assim, muito bacana você compartilhar isso com a gente. E aí eu queria, para finalizar, que você deixasse uma mensagem, né, para quem está estudando aí, para quem não acredita que pode conseguir passar, por quem está com dificuldade na vida, enfim, deixa uma mensagem para essa galera. sim. Acho que a mensagem maior é a persistência, né, pessoal? Você não desistindo, você chega lá uma hora. Mas é claro que quanto mais tempo você demora para atingir seu objetivo, mais difícil fica a jornada. Então, assim, tem várias histórias. É claro que a minha história também não é a história mais difícil do mundo, porque eu tive o privilégio de ter uma educação boa na juventude, enfim, nunca passei necessidade com relação ao material. Então, eu tive minhas dificuldades, mas cada um tem a sua, e ninguém conhece, né, a de todo mundo. Então, você tem que olhar para si, se planejar, não subestimar o desafio. Acho que isso foi um erro meu na minha preparação. Eu achava que em 1, 2 anos eu ia chegar onde eu queria e levou mais que o dobro do tempo. Então, pensar com carinho, não subestimar, conversar muito com a família, saber que você está entrando em um projeto de médio e longo prazo, na maioria das vezes, e que vai afetar a família, a sua ausência, né, vai ser sentida de um jeito ou de outro. E perseverar, né, não tem muito segredo. Você pode estudar com método A, B, C, cursinho A, B, C, mas você vai chegar lá se você todo dia estudar o número de horas que você conseguir durante um longo período. É isso. E acho que é muito importante assistir vídeos e conversar com outros concurseiros para validar um pouco essa dificuldade toda, os métodos que cada um aplica, porque realmente é muito solitário. Eu acho que hoje em dia, com os grupos de Telegram e WhatsApp, está melhorando bastante isso, mas não fique sozinho, não acho que você está sozinho, né? Se apoie nos cursinhos, nos professores, no pessoal que passou, que ajuda bastante também, né? Massa. Gente, é isso. Muito obrigado de novo, Murilo. Espero que tenham gostado. Eu gostei. Gostei bastante. Então, um abraço aí, bons estudos para a galera. E parabéns. Em breve nos veremos aqui em Brasília, né? Ali É isso aí. no TCU. Obrigado, falou, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.